Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da ocasião em que vocês se encontram. Queria muito estar junto com vocês nesse momento, mas não foi possível e queria agradecer assim mesmo o convite da Andrea Vasconcelos para estar de algum modo, né, nesse modo possível, esse modo vídeo à distância, aí com vocês, embora eu não possa escutá-los, o que é muito ruim, mas queria parabenizar também o fato de vocês estarem juntos, que é já em si uma resistência, se encontrar, conversar. A gente sabe o quanto é difícil estar junto, e então é muito bacana que vocês possam estar nessa condição ainda para discutir as questões da formação em arte no circo, né, em especial. Meu nome é Caroline Holanda, eu trabalho com arte há mais de 20 anos, com formação sempre, né, como artista e como formadora. Eu atuo, pode-se dizer, mais como no âmbito da direção, da coreografação, né, entre circo e dança. E também sou palhaço, mas como faz uns meses que não estou exercendo, já às vezes evito dizer. Eu faço parte do grupo da Desgraça de Palhaçaria em Fortaleza e também dirijo o grupo Cenogramas, que trabalha com magia nouvelle, que é a coisa da mágica no circo, né? Uma perspectiva de mágica no circo. Fiquei pensando porque sobre o que conversar, que é a importância da formação, por exemplo. Eu acho que é um tema que, de alguma maneira, já está bastante tocado e não consegui pensar em nada que pudesse contribuir com isso. Mas fiquei pensando numa questão que volta sempre para mim, que é sobre para que formar, sabe? Para onde eu estou olhando com a formação como formador, né? Que formação eu tô dando e preparando para essa pessoa. E aí lembrei que logo no início, quando eu comecei a dar aula de arte, eu iniciei numa perspectiva que era a arte era a linguagem artística, o teatro, o circo, que fosse a música, era uma ferramenta para formar, fazer a formação humana, o que depois foi chamado de formação cidadã e tudo. E com o tempo aquilo começou a me incomodar, porque eu percebia que era como se eu não estivesse sonegando para esse aluno da favela a ferramenta, o direito de manejar a ferramenta artística. E então eu fui reformulando esse pensamento e entendendo que não era necessário haver a separação dessa coisa da formação. A arte não precisava ser uma ferramenta. No momento em que eu estava ensinando linguagem, automaticamente todos os problemas relativos à ética, à coletividade, à convivência, elas emergiam, porque, sobretudo nas artes cênicas, isso a gente trabalha muito junto. Então, tudo que diz respeito sobre escutar, conversar, questionar, consciência, tudo aparecia sem eu ter que retirar a linguagem como ensinar-lhe a linguagem, dar a essa pessoa a ferramenta, né? E depois me ficou colocado que dentro dessa formação que não sonega a linguagem, ou seja, uma formação que ensina sim circo, que ensina sim dança, a formação de um circense criador, de um circense que de alguma maneira participa, mesmo que tenha um diretor, ele participa do processo de criação. Se não, ele, no caso de determinados tipos de formação, ele autogere a própria criação, ou pelo menos ele está de forma ativa no processo de criação. Porque aí eu teria eu elevo o nível da questão da formação humana, porque ao colocar o ensino da linguagem e ao colocar esse aluno como um protagonista do processo de criação, eu começo a empoderar ele, e empoderar mais do que empoderar implica deveres, empoderar implica responsabilidade, empoderar implica uma visão de conjunto, né? Assim, eu estou num coletivo e a partir dessa posição de coletivo eu preciso agir e cuidar desse coletivo. Então,
Então cada vez mais comecei a militar, e é nesse sentido que eu coloco para quê? Porque quando a gente olha e diz eu estou formando o cidadão, e para isso eu despriorizo qualquer, vamos dizer, a entrada da linguagem, não é qualquer, mas a entrada da linguagem não é prioritária, em detrimento de formar esse cidadão, eu estou isso tirando dessa pessoa a chance de manejar a linguagem, quando, na verdade, dentro da própria linguagem, se eu tiver uma perspectiva de formação, sobretudo na formação do criador, na formação do compositor, essa pessoa se empodera, e ao se empoderar, ela toma um assento, um lugar de responsável. E esse lugar de responsável é um lugar que coloca deveres coletivos, e esses deveres coletivos aí a gente ensina no fazer, no fazendo, nos pequenos gestos do cotidiano, sobre como a gente se porta, como a gente dá espaço, como a gente abre rodas de conversa para discutir o que está acontecendo. E aí teria que então instaurar metodologias que abram o espaço para que existam esses lugares de fala. Existem esses lugares de fala coletivo, que a gente aprenda a falar, que a gente aprenda a conversar, que a gente aprenda a dizer o que pensa, que a gente aprenda a escutar, que a gente aprenda a reajustar as coisas a partir das nossas conversas. Então, eu estaria falando apontando de um para quê, para onde que é esse lugar do criador, do compositor, dentro da linguagem, né? E entendendo que a formação ética, a formação humana, ela vai junto. E eu digo isso a vocês porque dentro da universidade, por exemplo, eu não abro mão da formação ética, porque isso para mim é formação profissional. Porque eu não posso formar um profissional sem que ele tenha um mínimo de noção e respeito às micropolíticas, às relações. Então, para mim, não dizer formação profissional não quer dizer não formar as pessoas. Quer dizer sim e muito formar as pessoas, porque faz parte. Um profissional, ele tem que ser uma pessoa que tem uma perspectiva de lida coletiva, sobretudo quando a gente está falando das artes cênicas. É uma condição, vamos dizer, de formação para mim. E isso, eu queria compartilhar sobre esse para quê, para onde a gente olha. Depois, outras questões que, por exemplo, nesse para quê que me vem na cabeça quando eu penso para quê, a gente pode dizer, bom, a gente forma essas crianças, ou forma esses adolescentes, ou forma esses adultos jovens, e aí eles vão trabalhar onde, né? E eles vão fazer o quê? Então, isso para mim é uma outra questão que me preocupa, que é da inserção profissional, como é que a gente cria uma rede possível de trabalho para essas pessoas, entendendo, inclusive, que o trabalho dentro da linguagem, no nosso contexto cearense, não necessariamente é exercer, por exemplo, a função de bailarino. Você pode, ou de acróbata, entendendo que dentro de uma formação de circo, a gente tem condições de ter pessoas que vão trabalhar na capatazia, a gente tem condições de ter pessoas que vão trabalhar na produção, a gente vai ter condições. Então, se a gente consegue, numa certa medida, para mim, mudou a minha, vamos dizer, me abriu as possibilidades de ajudar a inserção profissional no momento em que eu entendi, a partir inclusive de mim mesmo como artista, de que exercer uma função só não era possível, ser só diretor, ou ser só bailarina, ou ser só palhaça, não era possível. Eu precisei exercer várias funções. Às vezes, por exemplo, produtor eu não sei exercer, então eu exerci de professora. Então eu sou artista e professora. E esse aluno, ele pode ser capataz e acróbata, ele pode ser produtor e acróbata, ele pode ser professor de circo e acróbata. E no final também, se a gente tem uma pessoa que passou pela escola de circo, mas que não exerce ela como profissão, eu tenho muita certeza de que isso forma, assim, isso interfere na formação humana, e é enorme, e é muito enorme. Então, parabéns para vocês que estão nessa lida com a formação circense, e eu fico disponível, o pessoal tem meu contato, se alguém precisar de alguma coisa.